A pessoa tem que virar, que o meu não tem problema. Tá bom. Irmão, minhas irmãs, eu sou o Bispo Valdomiro da Igreja Geração Forte. Quero saudar vocês na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em cima do monte e queremos compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração nesse momento. Nos diz a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo de número 3. Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai nem como sua mãe, porque tirou as estátuas de Baal que seu pai fizera. Contudo, ele aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava de tributos ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los na mão dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva. Todavia, esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e as boas árvores cortareis, e entupirei todas as fontes de água, e danificarei com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que o rei tinha subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que estavam em idade de cingir os lombos, cinto daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles, as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram de diante deles, e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Bendito o nome santo do Senhor. Coisa boa, coisa maravilhosa é você ter um homem de Deus, uma mulher de Deus, que seja a boca de Deus sobre a sua vida. Ali estavam 3 reis, depois de 7 dias, no meio de um grande deserto, sem água, sem comida para os seus animais e para eles mesmos. E ali Josafá, que sabia quem era Deus, disse para o rei Jorão: não há por acaso no nosso meio alguém de Deus que consultemos ao Senhor? E um moço disse: está no nosso meio sim um homem de Deus.
Ele chama-se Eliseu, filho de Safate, que deitava água nas mãos de Elias. Então Josafá disse, então está com ele a palavra. E ali eles desceram até Eliseu. Eliseu não foi até eles, eles foram até Eliseu, onde Eliseu estava. E Eliseu disse para eles, olha, chamai-me um músico. E chamaram um músico. E quando o músico começou a adorar a Deus, quando a adoração foi feita naquele lugar, e quantas vezes, no meio de um grande deserto, nós somos chamados por Deus aí à adoração. O texto é claro. Quando o músico começou a tocar, ou seja, quando começou ali uma adoração, ao invés da murmuração que Jorão estava, ao invés do desespero que todos estavam, eles começaram a adorar junto com aquele músico. E através da adoração, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu, e ali o Senhor, pela boca de Eliseu, disse para aqueles 3 reis, e disse, olha, fazei nesse vale muitas covas, porque todavia esse vale se encherá de água. Vocês não vão ver nem vento nem chuva. Todavia esse vale se encherá de água, e isto ainda é pouco, porque eu também entregarei os moabitas nas vossas mãos. E depois dessa palavra, eles foram para o sacrifício e ofereceram sacrifícios a Deus. Você pode dizer, bispo, como que alguém no deserto consegue sacrificar a Deus? Consegue. Sempre tem algo que você pode colocar na mão de Deus. Sempre tem. Sempre tem algo disponível na sua mão que você pode colocar na mão do Senhor no momento mais difícil da sua vida. Eles estavam 7 dias no meio de um grande deserto. E ali eles ofereceram o sacrifício da manhã. E quando eles terminaram de sacrificar, de oferecer o sacrifício pela manhã, a Bíblia diz que veio água das terras de Edom e encheu todo aquele vale de águas. E eles beberam, deram para os seus rebanhos, se animaram, se fortaleceram. E o que é que aconteceu? Aquela água para eles era água limpa, pura, maravilhosa. Mas para os seus inimigos era vermelha como sangue. Exatamente, porque os moabitas, quando viram aquelas águas, disseram, os reis se mataram entre eles, vamos lá porque está fácil. Quando eles chegaram lá, eles foram atraídos pelo próprio Deus. Ali se levantou Josafá, Jorão e o rei de Edom, e pelejaram e destruíram todos os moabitas, e o nome de Jesus foi glorificado. Eu quero declarar para você nessa tarde, no nome de Jesus, que do jeito que Deus usou a boca de Eliseu, aconteceu, ponto, vírgula, não faltou nada. A mesma coisa eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a sua vida, de cima desse santo monte. É um dia de vitória, um tempo de vitória, um tempo de socorro, de provisão de Deus, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu sou o bispo Valdomiro da Igreja Geração Forte. Já estou aqui com a pastora Edna, minha esposa. Estamos aqui em cima do monte. Queremos te abençoar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.